Olá, maravilhosas! Bem-vinda ao Círculo. Essa é uma live que fica salva, o Círculo fica salvo, então, se você estiver assistindo, passa aí pra frente uns 5, 10 minutinhos, vai passando, pra hora que começa o conteúdo propriamente dito. Hoje eu vou receber a Bárbara, logo ela entra, e enquanto isso eu vou escrever aqui, né, o Círculo. Publicar. Fixar comentário. Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Acabei de fixar o comentário. Aí eu estou encaminhando para algumas pessoas para que elas entrem, participem junto com a gente. Tô aqui olhando. Olá! Oi, Fer, Teia Financeira. Fer fala de dinheiro. Deixa eu colocar aqui o meu negocinho. Pronto, agora eu tô presente realmente, gente. Porque eu tava anexando o comentário e chamando mais pessoas. Oi, Gino, seja bem-vindo. Vou esperar mais uns minutinhos. A Bárbara já está aqui. Aí eu vou chamar ela para que ela entre com a gente na conversa. Bora lá, povo. Vamos ver se essa galera entra, né, Bárbara? Bárbara, eu já te coloco, tá? Deixa a gente só ir vendo aqui. Que aí eu gosto de apresentar com mais gente, assim. Eu acho mais bonitinho quando a gente apresenta. E aqui sempre dá uma enroladinha. Já enviei para bastante gente para ver se a galerinha entra. Oi, Sheila, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar com a Bárbara. A gente vai falar sobre crenças limitantes. A gente vai discutir aí algumas coisas que impedem as mulheres de atingir toda a sua potência, de serem aquilo que desejam ser nesse mundo. Como que a sociedade vai quebrando a gente, limitando a gente, deixando a gente mais para baixo do que para cima, né? Seja bem-vinda, Sheila. E aí a gente vai ter esse bate-papo, porque a proposta do Círculo é essa, é trazer mulheres. Oi, terapeuta Josiane, seja bem-vinda. A proposta do Círculo aqui é essa, sempre na sexta-feira, a gente tentar trazer convidadas para que a conversa seja mais acolhedora, a conversa seja mais gostosa da gente entender, né? Entender um pouco melhor esse mundo. Então, na terça, a gente tem as aulas. E aí é conteúdo mesmo, mas na sexta a ideia é que a gente dê uma parada e olhe para si, né? E olhe de uma forma inteiriça para si mesmo, para se perceber. Oi, Ana, do Perfume Poesia, seja bem-vinda. Meninas, vou chamar a Bárbara. Bárbara, já vou te colocar aqui na live, tá? E aí a gente já começa a conversar. Para quem tá entrando, para quem tá assistindo, aliás, na gravação, passa um pouquinho para frente. Sempre eu falo isso, já falei lá no comecinho, porque é sempre assim, né? O início pra gente ir começando a fazer a coisa realmente acontecer. Vou aceitar a Bárbara, entrar ao... E aí, bora lá? Oi, oi. Olá! Oi, Bárbara, seja bem-vinda aqui no Empreendedora Feminista. É um prazer te receber. Muito obrigada aí pelo convite, em especial, um tema tão importante, né? O que a gente vai falar, e super legal essa proposta do círculo, né?
de trazer mais pessoas para conhecerem sobre determinado assunto, que são determinados assuntos que têm sua relevância e sua importância. Exatamente. A ideia aqui do círculo é que a gente tenha esse momento até de networking, para que mais pessoas se conheçam, para que seja realmente uma roda, um círculo gigantesco de mulheres que mesmo em espaços geográficos diferentes consigam se ajudar, se apoiar, consigam crescer umas com as outras, né? Então aqui nós temos já um clã maravilhoso no Empreendedora Feminista, estão todas entrando, Silvana, Carol, Rebeca, todas chegando aí, a Josi chegando, que são mulheres que têm essa conexão com a gente, que entendem que querem empreender, gostam do empreendedorismo, querem ganhar dinheiro, a gente não está falando para não ganhar dinheiro, mas que não querem rifar os seus valores inegociáveis, que não querem entrar nessa roda do lucro pelo lucro. E a gente tem provado, né, que isso é possível, que a gente pode sim conseguir construir novas estratégias. A Sil também é uma terapeuta holística, já também esteve aqui com a gente no Círculo, né? E bora lá. Bárbara, conta um pouco para as meninas quem é você, o que você faz. Bem, gente, boa tarde aí para o público da Luciana, do Empreendedora Feminista, né? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Bárbara Feitosa. Eu também sou terapeuta, né? Trabalho com psicoterapia, com constelação familiar, com análise corporal e com o tarô. Então, eu saio misturando tudo, e quando eu digo tudo, é a partir, muitas vezes, de um olhar, de uma análise onde a gente olha, faz aquela análise corporal, você sai trazendo dores, traumas, e dentro disso aí a gente sai buscando ferramentas que, sim, auxiliam a essa mulher a identificar essas crenças, porque, como você trouxe, Lu, às vezes ela tem esse sonho e está ali por algum motivo paralisada. E muitas vezes a paralisia dela está única e exclusivamente em reorganizar essas ideias que estão na cabeça. E a partir dessa reorganização, a partir desse olhar, ela consegue sim deslanchar e consegue ter o sucesso que muitas vezes ela almeja, e por uma questão de muitas vezes paralisia, ela não consegue alcançar. Então, o foco inicial do meu trabalho é esse. É trazer esse olhar através do autoconhecimento de, epa, peraí, se eu quero tal situação, por que eu não estou chegando lá onde eu quero? O que é que está me impedindo de alcançar aquilo ali? E, como sempre, a gente cai muitas vezes em crenças, né? E quando a gente fala de crenças aqui, não são aquelas que são conscientes, são aquelas que são inconscientes. E quando você tocou no assunto aí, dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Mas muitas vezes a pergunta básica que a gente faz no setting terapêutico é: se você tivesse todo o dinheiro do mundo, qual seria o problema? Então, quando a gente traz essa pergunta, em especial num ambiente seguro, onde a gente traz essa mulher para abrir realmente o coração e trazer os reais medos, a gente lida com a situação de eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de procurar confusão dentro da minha família, ou até mesmo eu tenho medo de que meu marido me deixe, porque eu vou começar a ganhar mais que ele, eu vou ser mais bem-sucedido que ele. E assim, gente, isso são crenças. E quando eu digo crenças, é a gente alinhar tudo que a gente acredita, o que realmente a gente quer, que é ser bem-sucedida, ter dinheiro e usufruir do conforto que esse recurso vai nos dar. E eu trouxe aqui o exemplo do dinheiro, mas isso serve para tudo. Isso serve para relações, isso serve muitas vezes para situações que a gente não está atrelando problemas direcionados à crença. Então, trabalhar com crenças, eu digo que assim, é muito bom. E quando eu falo muito bom, é porque a gente tem resultados significativos na vida, em especial das mulheres, que é assim o público que a gente tem focado, né? Então, quando eu vejo que a partir de um trabalho de crença, a partir de ressignificar um olhar para aquilo ali, e muitas vezes é um olhar de uma frase que ela ouviu, de uma situação que muitas vezes ela nem viveu, mas foi implantado um medo ali no inconsciente coletivo, onde aquela mulher se bloqueia
e não consegue evoluir, expandir e ser essa máxima potência, e trazendo ainda a lembrança, né, como você deu, que quando eu não consigo isso, o que é que acontece comigo? Eu me dreno energeticamente. Então termina sendo aquela coisinha que muitas vezes é bem pontual, mas é um pontual que tem um contexto muito grande. E dentro desse contexto é a gente olhar e realmente trabalhar, decidir trabalhar. Outra coisa que eu sempre alerto, quando a gente vai trabalhar crenças, a gente não é da noite para o dia. Então eu sempre trago essa ideia de que trabalha primeiro o teu imediatismo. E por quê? Lógico que tem crenças que basta uma palavra que tem aquela tomada de consciência e aquela mulher muda o comportamento, muda o hábito e transforma a vida, tem. Mas tem aquela onde está bem enraizada, onde toda vez que ela tenta sair daquilo ali, ela muitas vezes cai no medo, muitas vezes cai numa descrença, muitas vezes até começa o processo de mudança, mas escuta do ambiente em que ela está, que aquilo ali não é possível, que ela não vai conseguir, que é muito difícil, e muitas vezes ela, em vez de sair daquele ambiente e se superar, ela se mantém dentro daquele ambiente e fica nesse que eu chamo muito de reme-reme, porque vai e volta. Então, é como quem começa a fazer o processo de mudança, vai lá no início da mudança, só que não resiste, né? Não fica ali fixa para conseguir dar o up da mudança e ela volta para o estado inicial. Então, quando a gente tem a ideia de que crença, falar de crença é falar de tudo que nos rege. E quando eu falo de crença, eu estou falando das minhas crenças como Bárbara, das crenças suas, Luciana. Ou seja, cada uma de nós vai ter uma crença em algum nível. Porque muitas vezes a crença é a mesma. Ou seja, eu não quero dinheiro. Mas a Luciana não quer dinheiro por um motivo, eu não quero dinheiro por outro motivo, mas no fim a crença é a mesma. Então é entender que a crença ela pode ser uma crença titulada como X, mas esse X para a Luciana vai representar uma coisa e esse X para mim vai representar outra coisa. Que é o que a gente fala muito de fato, significado. Então o fato pode ser o mesmo, mas o significado que eu vou dar aquilo ali e o significado que aquilo vai ter dentro do meu sistema vai ser diferente com base nas experiências que eu vivi. Eu fui professora de filosofia por muitos anos, sabe, Bárbara? E a gente fala muito disso também na filosofia. Fui professora por 10 anos e sou formada em história, mas trabalhei com a filosofia, que é o existencialismo, né? E é um exercício que a gente tem que aprender que às vezes as coisas elas não doem da mesma forma, elas não viram no mesmo momento. E às vezes a gente pensa assim, eu sobrevivi à minha adolescência, a minha filha vai sobreviver. E às vezes, assim, não é tão simples, é um outro existir, né, que essa pessoa tem. E é uma visão, né? É uma visão que a gente. É uma nova visão que a gente chama muito atenção para isso. Por quê? Porque não é porque Luciana sobreviveu, que ela, com todas as dificuldades, que eu não possa facilitar o processo do filho ou da filha de Luciana, entende? Então, é trazer esse olhar de forma mais de compaixão. E quando eu digo de compaixão, é sim facilitar os processos de quem está à nossa frente aí como ponta de lança. E entendendo, né? Entendendo que a gente não vive igual, mesmo sendo da mesma família, vivendo as mesmas gerações, o mesmo fato, ele pode impactar de formas diferentes. E aí, na hora que você falou desse reme-reme, eu acho que essa é uma das grandes questões que eu vejo aqui no Empreendedora Feminista, com esse clã de mulheres maravilhosas que estão sempre comigo. E eu também me pego, né? E eu sempre trabalho muito aqui essa coisa da transparência. Eu falo que eu não tô lá na frente sendo farol, a gente tá caminhando junto, né? Uma vai ali ajudando a outra, porque eu tô no processo, eu vivo ferrada nesse processo e sempre tô falando para as meninas, tá? E estão sempre me ajudando. E eu tenho muito disso, assim. Então, às vezes eu falo assim, eu vou fazer 40 anos semana que vem.
E aí eu penso assim, cara, eu sou concursada, eu ganho bem né, na minha profissão. Eu gosto da minha profissão, eu não acho ruim a minha profissão, eu sou professora na rede pública. Aí eu falo assim, pra que eu tô fazendo isso? Aí eu penso assim, se isso der certo, olha o tanto de dor de cabeça. E aí é um exercício de sabotagem que essas crenças limitantes vão colocando na gente para esmorecer. E eu tenho muito essa crença limitante com dinheiro, muito mesmo. Estou esse ano colocando isso um pouco mais, né? A Silvana me ajudou já bastante, mas ainda tem muita coisa para ver em relação a isso. Aí agora, né, a Fernanda Aranha me falando sobre investimentos, e a gente está conversando, e eu tô pondo a minha vida em ordem. Eu descobri que muita coisa na minha vida não estava em ordem porque era confortável não estar em ordem, porque eu não dava alguns passos para frente, né? Nem RG, porque a gente usa a carteira de motorista, nem RG eu tinha mais. Aí eu fui, mexi com o meu RG, falei, eu preciso ter um RG. Fui, mexi com o meu RG, falei, eu quero ter todos esses documentos novamente certos, bonitos, assim, porque eu entendo que no meu caminhar são pequenas vitórias de coisas que eu sempre releguei, sabe? Eu sempre, não precisa disso, deixa isso para depois. Então, eu acho que é interessante quando a gente vai te ouvindo falar, e pensando, né, em nós mesmas, assim, aonde estão, e entender, porque eu uso às vezes a palavra, vira chave, mas eu sempre chamo muita atenção que essa chave virada, ela só foi virada porque todo automóvel foi construído para andar, né? Então, às vezes, do jeito que algumas pessoas falam, frustra, né? Tipo, virou tua chave, mas não virou a minha. O que tem comigo? Aí eu falo, gente, é toda uma construção. Que foi o que eu falei do imediatismo, né? Então, o fato de girar a chave precisou de toda uma caminhada antes. E quando eu falo assim, virar a chave, que muitas vezes é um boom, é porque às vezes a gente está no processo de autoconhecimento, de se conhecer, que é como você trouxe. Pô, eu identifiquei que tinha coisas que realmente eu precisava fazer, e por comodismo, e quando eu digo comodismo, às vezes é aquela parte burocrática da nossa vida que a gente precisa olhar, mas que dentro daquilo ali a gente sabe que é tipo gaveta de sala, que a gente vai, chega, joga alguma coisa, e quando vem visita a gente joga tudo para dentro da gaveta. E naquele dia que a gente decide arrumar, a gente sai catando quais são os devidos lugares de cada coisa. E isso demanda da gente tempo, paciência, dedicação e também a questão do que você falou de prioridades. O que é prioritário? O que está ali como meu inegociável que eu não preciso, que eu não posso abrir mão, porque se eu abrir mão vai ser uma concessão, e dentro desse processo de concessão eu vou muitas vezes me perder do que eu quero, né, do que eu planejei, do que eu estou almejando. E dentro dessa visão é uma construção. E quando, falando também dessa construção, Lu, eu ainda trago um pouquinho mais, que muitas vezes é honrar quem veio, quem trouxe para a gente a bagagem que trouxe. Por quê? Porque se a gente for olhar para trás e a gente entender que a nossa ancestralidade, aqui eu estou falando, nossos pais, nossos avós, eles tiveram dificuldades afins. E quando eu digo dificuldades afins, hoje em dia, tudo que você quer saber, bate um Google. Imagina os nossos pais e os nossos avós onde não tinha Google. Então, é ter esse olhar carinhoso no sentido de dizer o quanto era difícil naquela época, o quanto era desafiador para eles, e hoje, por conta, lógico, de uma tecnologia, por conta do desenvolvimento, que eles também fizeram parte dessa construção, hoje a gente consegue usufruir com mais leveza de tudo isso. Então, olhar para crenças é não ficar preso também, é decidir, escolher por esse processo de mudança, por esse caminhar, respeitando todo o passo a passo e toda a jornada que foi feita até chegar a mim, e muitas vezes de mim até eu chegar numa virada de chave de uma crença, né? Porque quando fala, virou a chave, é como quem... E, assim, dentro do processo terapêutico é muito engraçado, porque, às vezes, eu recebo pacientes onde é assim, quantas sessões eu vou precisar? Pô, eu não tenho como dizer. Porque depende muito do seu comprometimento com o seu processo,
Porque do mesmo jeito que eu tenho um paciente que em 2 sessões ele diz para mim, Bárbara, o que eu vim olhar, eu já consegui identificar onde é que está e eu tenho como trabalhar isso aí. Do mesmo jeito que eu tenho um paciente que há um ano a gente está ali dentro de um processo, então quando eu olho que eu acho que eu vou dar alta, ele me faz uma coisa onde eu digo, Jesus, jogou tudo no lixo. Então, é ter paciência com o nosso processo para que a gente também olhe para isso de forma honrosa, respeitosa, com carinho. E quando eu digo com carinho, é porque vai ter momentos que vai bater aquela decepção de não conseguir, ou muitas vezes não conseguir num tempo rápido, como a gente gostaria. E dentro desse processo, a gente mergulhar e dizer, peraí, eu tô acelerando muito, onde, na verdade, eu preciso ancorar isso dentro de mim ainda com mais firmeza. Então, é ter esse olhar também. Eu acho importante trazer essa visão. Eu acho que é interessante a gente pensar, eu falo muito isso para as meninas aqui, quase todas as aulas eu entro nessa conversa, que a gente entender assim, que a zona de conforto, ela não é confortável. Porque a gente vê algumas pessoas falando assim, manda sair da zona de conforto, mas que conforto que eu nunca tive. E a zona de conforto, ela não é confortável. Ela angustia, ela deixa a gente mal, né? Ela nos faz muito mal. Então, às vezes, a gente precisa se pôr nesse movimento de se entender. Eu fiz o tratamento com a Silvana da mesa radiônica e a gente fez uma permuta ali, uma troca, um escambo. A gente fez um escambo entre produtos e trocamos com a generosidade dela. Ela chegou e me deu, né? Assim, ela me deu um negócio e aí disso a gente foi negociando mais para cima, para as duas sair se dando bem, e eu contei isso pra ela, contei isso na aula. Quando eu recebi, eu falei assim, nossa, sabe, tipo assim, fazer uma mesa radiônica, porque eu sou muito boa de ouvir, mas eu não sou boa de falar. Aí eu falei assim, ficar falando de mim, meu Deus, falar de mim não. E foi um negócio, assim, que eu dei um pouco desse trabalho pra Silvana, tipo, quantas sessões? E ela, sabe, ela olhava e falava assim, você resolveu aqui, mas você já atrapalhou aqui de novo, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, foi me trazendo uma consciência de mim mesma muito forte, né? E aí e não é que eu não faço, que eu não erro. Eu erro. Hoje, esse eu errei de novo. Uma coisa que a gente combinou que eu não ia fazer, que era me meter na dor dos outros no meu serviço, eu já fui lá e me meti, até me lasquei. Só que hoje, quando eu faço, eu percebo de imediato. Sabe, tipo assim, eu errei, eu não tenho que esperar que os meus colegas resolvam por mim, porque eu saí tomando a dor deles, porque é um erro meu, e eu já deixei claro que eu não quero ser assim. Então, a gente tem, né, a Silvana falou, a gente acostuma com a dor e essa é confortável. A gente acostuma, é uma energia que eu não sei, vocês explicam melhor que a gente, mas é uma energia que a gente não gosta. Eu tive uma síndrome de pânico quando eu trabalhei numa faculdade aqui. E aí eu saí depois de 10 anos, larguei tudo, né, por conta de uma pessoa, um assédio moral que cobrava lá. E eu precisava buscar meu papel do imposto de renda. E eu levei 1 ano e meio, eu entrei na malha fina e eu não conseguia ir buscar o papel do imposto de renda, que eu não conseguia ir lá. E aí um dia eu entrei na malha fina e não tinha mais para onde correr, porque ou você resolve ou você resolve. Eu fui, não encontrei nenhuma pessoa no meu caminho das que eu não queria ver, fui lá, pedi o papel, eu tinha pedido pelo telefone, pedi o papel, cheguei, recolhi. E eu cheguei em casa e pensei, meu Deus do céu, foi muito mais fácil resolver do que esse 1 ano e meio que eu deitava às vezes na cama e eu chorava de agonia, porque eu tinha que resolver, eu sentia, mas eu não conseguia resolver. E aí teve que vir, né, a água na bunda para que eu fosse lá. E aí ali eu entendi sozinha, eu entendi assim que às vezes a gente sofre muito mais, né, pela noção do algo do que fazendo. Tava aqui, eu não sei se foi eu ou se foi a Bárbara. Voltou. Quando você fala de zona de conforto, né, eu tenho trabalhado muito isso em mim, de mudar essa concepção de zona de conforto para o que eu diria zona de acomodação. Por quê? Porque tudo que a gente faz buscando melhora, buscando situações mais palpáveis na nossa vida, nós estamos buscando conforto. E quando eu falo buscar conforto, é justamente entender que
A gente quer conforto, gente. Quem não quer conforto? Quem não quer, muitas vezes, usufruir de uma cama confortável, de uma comida confortável? Quem tiver aqui que traga essa fala, por favor, se pronuncie até para me ajudar, para ver se eu estou indo numa área errada. Só que a zona de conforto, eu diferencio ela, que na verdade é uma zona de acomodação, que é aquela situação onde está ruim, mas mesmo estando ruim, eu não busco mudar. Então não é que seja uma zona de conforto, é uma zona onde eu já estou acomodada. Por quê? Porque eu buscar mudar, eu vou passar pelo desconhecido, onde eu vou precisar sofrer aquela estrutura, mexer as estruturas, porque eu vou precisar lidar com coisas que para mim serão novas, que vai demandar de mim mais energia, que vai exigir de mim mais esforço. Então, eu tenho buscado trabalhar isso. Epa, peraí, zona de conforto. Conforto é o que eu quero. Eu trabalho porque eu quero conforto. Eu quero, lógico, estar mais bonita e dentro dos meus padrões. Eu gosto de comprar algo sem estar muito preocupada se contar o dinheiro. Eu gosto disso. E isso, para mim, é conforto. Então, que tal a gente sair dessa zona que muitas vezes tem uma terapeuta minha que usa muita expressão, o ofurô de cocô. Tá fedendo, mas tá quentinho. E quantas vezes a gente não se coloca dentro desse ofurô no sentido de é ruim, é estressante, que nem que você trouxe aí, pô, era um lugar que estava me fazendo mal, eu estava entrando em crise de pânico, mas quantas pessoas não se colocam dentro desse lugar e não mudam? E quando eu digo não muda, é porque paga bem, porque tem um plano de saúde, porque é um horário X. Então, muitas vezes uma zona de acomodação, eu estou acomodada com aquilo ali. E esse comodismo faz com que o que é certo para mim, eu não busque movimentar essa energia. E quando eu digo movimentar essa energia, é porque quando a gente entra em algo que a gente não conhece, a gente vai, sim, muitas vezes até olhar para trás e dizer, meu Deus, eu larguei o certo pelo duvidoso, que é o que muitas vezes a gente, dentro do campo do empreendimento, a gente passa. Por quê? Porque o CLT ele tem aquela vantagem de X dia estar lá com o salário dele certinho, e o empreendedor não. O empreendedor ele tem que estar todo dia inovando, ele tem que estar todo dia dentro dessa roda da fortuna de altos e baixos, onde dentro desse processo a gente vai ancorando, vai se melhorando, e muitas vezes é olhar para o CLT e dizer, pô, velho, de boa, eu não sinto saudade. Então, é uma construção, e lógico que respeitando a personalidade e o perfil de cada uma. Por quê? Porque tem aquele perfil que é 100% segurança, onde ela jamais se imaginaria dentro de um processo de ter que buscar diariamente, e só que tem perfis que são amplamente pela liberdade. E quando eu falo é liberdade de tempo, liberdade de espaço, liberdade de construção, liberdade de se dedicar muitas vezes ao que quer e muitas vezes até no âmbito de liberdade de criação. Porque dentro de um processo onde é fechado, do quadrado, do social, muitas vezes você é impedido até de criar, você é impedido de fazer diferente. Por quê? Porque o que a gente quer, o que a gente contratou você foi para isso. E muitas vezes a gente vai se podando, a gente vai se tolindo, a gente vai se deixando isso quando não passa por um processo de depressão, de burnout, crise de ansiedade, ou muitas vezes é aquelas pessoas que se demonstram super zen, mas estão ali com a seborréia na cabeça, com os cabelos caindo, que são manifestações do nosso corpo físico em dizer, velho, aqui não tá legal. Só que muitas vezes a gente não tem esse olhar para a gente no sentido de dizer, epa, tudo bem, peraí, eu vou cuidar de você e eu vou olhar para você com outros olhos. E muitas vezes, Lu, e as pessoas que estão aqui, olhar para a gente com outros olhos nem sempre é gostosinho. E quando eu digo não é gostosinho, é muitas vezes a gente se identificar dentro de um processo onde está sendo cobrada uma mudança da gente. E muitas vezes é uma mudança que muda completamente. E assim, eu trago o meu exemplo, né? Eu entrei no empreendedorismo, ou seja, eu era CLT, eu trabalhava numa empresa, passei 19 anos de empresa,
Bárbara, foi ruim? Não, muito pelo contrário. 15 anos que eu passei nessa empresa foram os melhores 15 anos profissionais da minha vida. Só que nos últimos 4 anos, por questão de mudança, por questão de gerência, por questão de tudo, eu percebi que eu comecei a adoecer. E dentro desse processo de adoecimento, e também eu já estava no mergulho de autoconhecimento, foi onde eu olhei e disse, epa, peraí, eu vou precisar escolher. E lógico que eu cavei essa mudança, quando eu percebi que eu estava adoecendo, eu não larguei de mão de imediato, não. Eu construí fazendo uma história, um caminho paralelo, saí caminhando nesse caminho, e quando o caminho não estava nem completamente perfeito, eu fui demitida, mas eu não estava, fazendo a história, eu não estava no zero ainda no matagal, e assim... E eu olho hoje e digo, pô, se eu tivesse ficado, talvez eu tivesse bem pior em termos de saúde. Então, muitas vezes, as nossas crenças, e quando eu digo as nossas crenças, que no meu caso não eram nem minhas, porque eu percebi que a cobrança externa do você vai largar esse emprego, você vai trabalhar de quê? Você vai sobreviver de quê? Você vai fazer o quê? Você só fez isso sua vida toda. Então, você não tem mais 18 anos. Isso foram coisas que soaram no meu campo por muito tempo. E dentro desse soar, lógico, a gente como ser humano, que tem nossas responsabilidades, que tem nossas contas para pagar, a gente tem medo, sim. Só que é do tipo, eu precisei escolher, ou tu, fazendo uma história, ou tu vive, ou tu paga a conta. Então, entrou naquele conceito onde eu cheguei ao ponto que eu precisei escolher e eu precisei olhar para essas crenças com carinho. E quando eu digo com carinho, foi ir me testando ponto a ponto até chegar o dia onde eu tive que sair, eu pude sair. Quando eu digo pude sair, eu me senti preparada para também não fazer o pulo e ficar chorando. Então, tudo isso, gente, são trabalhos de crença. E quando eu falo de trabalho de crença, lógico, que respeitando os tipos de crença que cada um vai ter, por quê? Porque existem tipos, que é o que eu disse aqui, tem crenças que não são nossas. Tem crenças que elas são do inconsciente coletivo e a gente simplesmente chega lá e pega ela pra gente, né? A gente toma de conta e acredita naquilo piamente. E dentro desse processo de acreditar, a gente muitas vezes deixa de se transformar. E quando eu digo deixa de se transformar, também deixa de levar a nossa potência para o mundo. Que é como você iniciou a fala, Luciana. Pô, eu ganho bem, sou concursada, tal, massa. Por que eu estou fazendo isso? Talvez seja um legado de olhar para essas mulheres que estão aqui junto com a gente e dizer, epa, peraí, tu pode oferecer alguma coisa a mais. Você pode ser essa contribuição na iniciativa, no incentivar, muitas vezes no fortalecer, de dizer, espera, o caminho é difícil, mas eu estou aqui para te ajudar, como é o caso das mentorias, né? No sentido de, peraí, deixa eu pegar na tua mão e te ajudar nesse caminho, tirando as pedras para que seja mais leve para você. Então, muitas vezes, a nossa contribuição é essa. E quando eu digo essa, muitas vezes a gente se coloca à disposição. Mas o outro, ele precisa querer buscar isso também, né? Então, eu sempre falo, dentro do trabalho de crença, uma das coisas que eu sempre falo é autoconhecimento. Por quê? Eu estou querendo mudar? O que é que aquilo ali me chama atenção? No que é que aquilo me limita? E dentro de autoconhecimento é você olhar para você e perceber, dentro muitas vezes até do seu corpo, e quando eu falo do seu corpo, as suas percepções, de muitas vezes a gente está se colocando num local onde o nosso corpo não está se sentindo bem. E a gente fica ali porque socialmente é legal, porque tem pessoas que a gente quer ser vista, tem influências. Até quando isso é bom? E lógico que autoconhecimento cada um vai fazer a sua avaliação. Então, isso é muito pessoal. Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu trago um ponto que é a observação, de observar realmente o que eu quero, o que eu estou construindo, o que é que eu estou fazendo.
E eu falo também de trabalhar esses nossos filtros internos. E quando eu falo os nossos filtros internos, foi aquele conceito que a gente trouxe de início, que muitas vezes o fato é o mesmo, só que eu enxergo diferente. E esse enxergar diferente é onde eu preciso observar, epa, peraí, eu poderia ampliar esse filtro, eu poderia mudar a cor desse filtro, eu poderia ver algo diferente, porque muitas vezes é só a posição em que a gente está. Se eu desse uma viradinha, mudasse o ângulo, olhasse, será que eu veria coisas novas? Só que para isso eu preciso me conhecer. Para isso eu preciso olhar para mim e dizer, epa, como é que eu funciono melhor? Porque a partir daí a gente vai começar. Aí a gente tem vários tipos, né? A gente começa a se observar, começa a observar quais são as palavras que a gente está muito usando, quais são os pensamentos que a gente está trazendo para a nossa mente em determinados momentos, em determinados ambientes, em determinadas situações. Por quê? Porque pensamento, aí a gente vai lá para aquele processo de pensamento, é o que gera tudo. Tudo começa no nosso plano mental. Então, pensamento vai gerar sentimento, que vai gerar ação, que vai gerar resultado. Não tem por onde correr. Na hora que eu penso em algo, se for algo bom, vai gerar um conforto em mim. E se for algo desagradável, vai gerar um desconforto e uma repulsa. Então, esse sentimento, eu vou ter a ação de me aproximar porque é confortável ou de me afastar porque eu não gostei. E lógico que o me aproximar e o me afastar vai gerar o que a gente chama de resultados. Então, quando a gente começa falando de crença, desse trabalho que a gente precisa ter, desse olhar que a gente precisa ter, é justamente entender onde é que eu estou, onde é que eu vou chegar, sabendo que isso não é linear e cada um tem o seu tempo de caminhada. E dentro desse processo de caminhada, entender que vai ter altos e baixos, vai ter dificuldades, vai ter coisa que para a Lu é mais fácil, para mim é mais complicado, vai ter processos, e eu vou trazer assim, vai ter processos onde Lu se comunica melhor e eu vou estar mais travada. Só que dentro desse processo, que foi o que a Lu trouxe, a gente monta muitas vezes parcerias. Pô, Lu, eu não falo muito bem, você poderia comunicar isso para mim? Como é para você me treinar? E é onde a gente vai dentro dessa troca. Só que precisa ter o start inicial, que é o decidir mudar. E dentro do processo de decisão, quando a gente trabalha uma crença, né, que eu sempre falo muito, Márcia, você descobriu. A pergunta é, o que é que você faz com essa sua descoberta? Porque quando você descobre, é a partir daí que tudo começa. Por quê? Porque você vai fazer as escolhas que vão conduzir para que você chegue onde você quer chegar. E eu sempre uso muito isso no sentido de, mas se eu decidir, essa semana mesmo eu estava com um paciente que eu vou emagrecer. Pô, Márcia, você decidiu que vai emagrecer. Perfeito. Mas eu estou observando que as suas ações, as suas escolhas de ações não estão me levando para aquilo ali. Você tem consciência disso? Então, quando a gente traz o processo de autoconhecimento, é porque autoconhecimento também é autorresponsabilidade. Porque não adianta eu querer emagrecer se eu estou comendo besteira todos os dias, se as opções de escolha que eu estou botando dentro do meu dia a dia não estão me levando para aquilo ali. Então, isso é muito importante dentro de um trabalho de crença, dentro desse processo de autoconhecimento, de amadurecimento, até para que a gente tenha mais energia para empreender, né? E eu acho que aí também para entender, que eu acho que é fundamental, é perceber se isso é um desejo realmente seu, porque às vezes a gente percebe que há desejos que a gente acredita que são nossos, por exemplo, de emagrecer. Não, eu tenho que emagrecer, eu sou uma mulher gorda, então durante muito tempo eu tinha isso, eu tenho. Até que um dia eu parei e pensei assim, aonde está o meu problema? Né? Eu não tenho problema no meu relacionamento, eu não tenho problema de ser desejada a vida inteira, eu nunca tive históricos de rejeição, eu não tenho até o momento uma saúde abalada por isso, tem problemas, mas nada absurdo. Né? Eu não tenho problemas de comprar roupa hoje, mais do que nunca se encontra roupa com facilidade. Aonde está o problema? E aí, de repente, você percebe que
se gasta uma energia num piloto automático, né? A gente tá, mas é porque né? Como vai ser diferente? E aí, de repente, você, em vez de focar determinado naquilo, é entender se aquilo realmente é teu, né? Ou é social, ou é aquilo que é sociedade. Então, a gente tem muito dessas coisas. Eu sou concursada em 20 horas e eu me preparei anteriormente ao empreendedora, eu me preparei para concursar em mais 20 horas. E fiz uma outra faculdade, fiz pedagogia, que eu sou formada em História, e mestrado em Cultura. E aí eu fiz pedagogia para me concursar. E aí o concurso veio no final do ano passado. Já estava com um ano de empreendedora feminista quase. E aí eu falei, não, eu não vou fazer o concurso, eu não quero, né? Tipo, hoje, 20 horas é o que eu consigo. Se eu tivesse que ficar 40 horas na escola, eu ficaria muito cansada. Então, hoje eu chego da escola, eu consigo me descansar e vim aqui fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui no Empreendedora. E não é fácil, porque, tipo, como eu vim de um histórico me preparando para isso, houve a pressão dos meus superiores, houve a pressão familiar, houve a minha pressão. Isso eu estou fazendo aquilo errado. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente entender se o nosso desejo realmente é nosso. Porque a gente se confunde muito com o desejo né, que a sociedade põe em cima da gente. Tem que ser assim, tem que ser assado. Porque aí quando vem a rebelião ela vem sem sentido. Porque não é essencial, não é seu. Aí eu tô lá me rebelando, eu vou comer um monte de besteira, eu vou comer, não ligo mais para ver se eu tô gorda, mas na verdade é toda uma outra conversa, né, por trás daquilo ali, é o entendimento que eu tenho que estar com a saúde boa, de que eu tenho que estar bem, de que eu tenho que estar... Quando eu faço esse entendimento e que as coisas podem vir acontecendo, emagrecimento acontecendo, mas por outras vertentes que para mim são viáveis, eu não vou ter esse momento de rebeldia e sair comendo 10 pizzas numa semana só e tomando refrigerante, fazendo um monte de loucura, né? Porque eu entendo que não é isso. Então, isso eu acho que, principalmente para nós, enquanto empreendedoras, falta muito. Às vezes, a gente está num piloto automático do que a sociedade espera da gente, né? Então, espera que você seja excelente. Eu participava muito do Sistema S. A minha amiga é o próprio Sistema S aqui na cidade, ela trabalha no Sebrae, e aí eu era de uma associação e a gente ia nas coisas, e aí você vai nas palestras e assim, você tem que ser excelente, você tem que ser excelente. E eu sempre falo, quem te exige excelência não é excelente. Esses tempos as meninas fizeram um curso no Sebrae ensinando a fazer vídeo e foto. E a pessoa mandou um vídeo virado, sabe? Tipo assim, a pessoa que é o professor não foi excelente. É um erro bobo. Mas para quem exige uma excelência, ele não é excelente. Aí eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes eu vou lá e te procuro. Vamos tratar minhas crenças. Só que eu tô tratando, querendo chegar no patamar do que a sociedade quer e não do que eu quero, né? Tipo, não é exatamente. Então, é isso que você fala do autoconhecimento. Aqui na Empreendedora Feminista, eu defendo que não existe empreendedorismo saudável sem autoconhecimento, não existe como, né? É posicionamento. Se fala tanto hoje de posicionamento fala, primeiro a gente tem que se posicionar. Primeiro eu tenho que saber quais são as minhas posições, porque senão eu vou viver uma vida posicionada de um jeito que nem é a minha posição, né? Então, acho que a gente tem que pensar nesse viés também, assim, principalmente para a mulher empreendedora, que é entender que o que a gente está fazendo, eu, você, elas que estão aqui, as que vão assistir depois no gravado, o que a gente está fazendo é muito novo, né? Não é comum que mulheres gritem tão alto que eu sou foda, eu sou maravilhosa, eu sou uma deusa dos negócios, sendo como eu sou, né? Fora do padrão, né? Sendo livre. E Lu, você tocou assim num ponto crucial, que é uma das perguntas que eu faço. Você quer por você ou por quem? Porque muitas vezes, quando a mulher chega no processo de, às vezes, até baixa autoestima, não é nem por ela, porque se você percebe que ela tá bem, que é como você disse, eu já compro roupas, só que é pelo outro. E quando você termina alimentando esse desejo do outro, você se deixa dentro da caixa. E se deixar dentro da caixa, gente, aqui não trazendo julgamento algum para quem opta por isso. Mas é escolher no sentido de
eu me mantenho nesse lugar de forma saudável. Quando eu digo saudável, é confortável comigo mesmo. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu estou bem. Porque muitas vezes eu estou ali me matando, mas é porque eu quero dar satisfação à sociedade. E dentro desse processo social, é como a Lu trouxe, posicionamento. Muitas vezes nem eu estou me posicionando diante do que eu quero. E dentro disso aí, volto ao conhecimento e autoobservação. E quando eu falo se observar, é observar no sentido de eu me sinto bem do jeito que eu sou. Gente, se não se sente, busca mapear o que é que precisa fazer para que você se sinta bem. E isso é um processo de busca, de se ver, de se analisar. Pere, mas se você se sente bem, você percebe que quem não está se sentindo bem com o que você está se sentindo bem é o seu vizinho, me desculpe, manda ele se ferrar. E é dentro disso aí onde a Lu traz. Às vezes a gente incomoda com isso. Quando eu digo incomoda, é quando você olha para o outro diz que você tem que emagrecer, você olha para lá, tá com a saúde ok, tá com tudo ok, eu tô bem, tô com autoestima. Pô, de boa, fecha os ouvidos, vai catar coquinho e se afasta dessa pessoa, porque ela não tá te somando, muito pelo contrário. Tá botando lá caraminholas na sua cabeça, onde faz você se questionar o que você se sente bem. E dentro desse processo é autoconhecimento. E para empreender, gente, é autoconhecimento no sentido de, tanto positivo como negativo, de às vezes reconhecer. Eu preciso melhorar em determinados pontos. E para reconhecer, e às vezes assim, a gente está muito numa sociedade que julga e que curte o que é sucesso, porque o que é fracasso a gente quer esconder, mas muitas vezes o fracasso nada mais é do que um termômetro de quantas vezes a gente tentou para alcançar o sucesso. Só que se a gente não valorizar isso, a gente vai buscar uma perfeição, só que é entender que para chegar naquela perfeição, a gente foi uma caminhada, foi melhorar, foi degrau a degrau, foi eu entender que ontem eu não era boa em determinadas coisas, mas hoje eu sou. E quando a gente faz isso, a gente cai na besteira de não comemorar as nossas pequenas vitórias, que é tão bom para um processo de autoconhecimento. E quando eu digo autoconhecimento, é você se valorizar. E dentro desse se valorizar é entender que, pô, maravilha, tu conseguiu. E às vezes a gente tem um coleguinha do lado dizendo, mas você não conseguiu 100%. Sim, mas eu consegui 50%, olha que bom. E você vai aumentando sua régua, lógico, que com seu ritmo, tendo sempre aquele olhar para não cair dentro da paralisia, porque muitas vezes eu não consigo 100%, mas eu consigo começar do 20% para o 40%, para o 60%, para o 80%, até chegar ao meu 100%. Só que eu percebo que se eu quiser ir para o 100% de vez, eu não consigo. E é esse olhar de autoconhecimento, de visão empreendedora, onde a gente vai entrar dentro daquele ponto onde, para trabalhar a crença, eu vou para o estado de presença, onde eu identifico, e em especial, muito pontual o que a Lu trouxe de isso é meu? Porque se isso não for meu, gente, eu não tenho que ir lá mergulhar dentro disso, não. Entende? É do outro, deixa com o outro, vai cuidar das suas questões. E dentro do que é meu, eu ter atenção ao que eu estou pensando. E quando eu digo que eu estou pensando, porque ele vai me conduzir a um resultado, e isso é neurociência. O nosso cérebro se comporta dessa forma. Então, embora eu tente fazer os ajustes, mas eu tenho que observar, e muitas vezes alterando o ambiente que eu estou, alterando a conversa que eu estou, que é o que muito usa hoje, né? Alterando o meu mindset. Por quê? Porque se eu quero um processo de mudança, eu tenho que sim ir ajustando. Muitas vezes eu não consigo essa mudança interna de início, eu vou ajustando o meu externo. Eu quero começar a ler mais, só que eu tenho essa dificuldade. Massa de boa, começa a botar livros próximos a você, começa pelo audiobook, começa por coisas que vão fazer você mudar e vão alimentar em você esse processo de mudança gradativa. E dentro disso aí, sempre, 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 autoconhecimento na veia. Autoconhecimento não é só para o empreendedorismo, não é só para nada. Tudo que você vai fazer
Você precisa se autoconhecer para saber se o que você está fazendo é realmente para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Tenha sempre isso em mente. Todas as mulheres que estão aqui e as que vão assistir, tenham isso em mente. Quando eu me conheço, eu percebo se o que eu estou fazendo dentro de um processo de mudança, dentro do que quer que seja, se é para a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. E é ter aquela ideia de que você é a pessoa que mais passa tempo com você. Então, se você não gosta da sua presença, se você não gosta de você, olhe para isso com carinho. E dentro disso aí, a gente conduz com um processo de ação. E dentro da ação, a gente vai entrar dentro do planejado, organizado, executar, do revisar, porque muitas vezes, quando eu cheguei num determinado nível, eu percebi que muitas vezes não era o que eu queria. E eu tenho, sim, a opção de desistir. Eu tenho, sim, a opção de mudar de rota. E dentro desse mudar de rota, é perceber que, pô, eu cheguei, mas não era aqui que eu queria estar. Eu vou passar o resto da minha vida infeliz? Não, muda, gente. É a célebre situação de que eu queria muito ir morar em determinado lugar. Massa, quando eu cheguei lá, não era tudo aquilo. Eu vou morar o resto da minha vida lá, porque eu que não. Por isso que a gente muda de opinião, muda de ideia, muda de sonhos, traz sonhos novos, reformula os novos sonhos. E lida com a realidade, né? Porque às vezes o sonho é, né? A gente, no existencialismo, a gente fala, o sonho é esse, mas às vezes a rota tem que ser recalculada e seja entendida. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, tinha um rapaz, e essa história eu sempre uso porque eu acho ela muito foda, que era um grande amigo meu, e ele passou num concurso, a gente ainda universitário, tinha 18 anos, passou no concurso, e fazendo os testes, ele descobriu que estava com leucemia. E aí ele largou a faculdade e foi tratar a leucemia. Eu continuei a faculdade, ele me ajudou a vida inteira na faculdade, porque ele era muito mais inteligente. Eu sempre fui esforçada, eu sempre corri atrás. Ele não, ele era fodão mesmo. E aí passou-se alguns anos, eu terminei, e eu fui ser professora na Federal, e no meu primeiro dia de aula, quando eu cheguei, ele estava na sala de aula, como eu falo isso, tem tanta tirar, ele estava na sala de aula como meu aluno. E aquilo me deu um sentimento muito ruim, porque era errado, na minha cabeça era errado eu ser a professora dele, assim, não era justo o que o mundo fez. Só que ele teve que parar o sonho dele, teve que reentender o sonho dele, parou tudo, largou o concurso, né, nem assumiu, na verdade, o concurso, foi para lá, porque a existência da gente não é justa. Nem sempre a gente vai estar pautado numa justiça divina. Então, por mais que a gente decrete, fale, tenha pensamento positivo, a gente tem que entender que a vida não é justa. E quando ela não é justa, a gente tem que sentar e, às vezes, recalcular a rota, né? E ele voltou para a faculdade, mas se ele não tivesse voltado, estava tudo bem também, ele reconstruiu, né, a história dele. Porque eu acho que, eu gosto muito, eu trabalho com essa ideia de decreto, eu passo o dia inteiro decretando as coisas, muito funciona comigo, mas eu tomo esse cuidado de lembrar que a vida, ela não vai ser só justa, porque se ela só for justa comigo, ela vai ter que ser injusta com outras pessoas em algum momento, né? Porque às vezes o que a gente quer bate de frente com o que outra pessoa quer. Então, às vezes, ela vem injusta. E quando ela vem injusta, a gente tem que sentar, tem que respirar fundo e readaptar, né? Então, muita gente fala assim, a mulher, ela vira mãe e automaticamente nasce ali uma empreendedora. E eu falo que não, porque muitas mulheres só estão empreendendo hoje, que são mães, porque o mercado de trabalho não abre espaço para elas. Então, elas estão, sim, se reinventando, estão, sim, buscando ser felizes, talvez se descubram muito mais, mas não é necessariamente porque vem nessa jornada do empreendedor, é porque o mercado de trabalho fechou. E quando eu falo disso aqui, várias depois vêm falar, nossa, é isso que acontece comigo. E eu só ouço as pessoas falar, uau, né? E não era um sonho, o sonho era ter um emprego que chegasse em casa naquele horário, ficasse com os filhos, tranquilo, e sabendo que o salário viria no final do mês, para conseguir organizar as férias nessa época, não tem a liberdade, mas tem aquelas férias onde você pode
passa o ano inteiro, né, se organizando para ter aquele mês de férias, tudo isso organizado. Só que aí chega o mercado e o mercado fala, não, a gente não te quer mais. E ela chega dentro de casa e qual é a opção dela? Buscar naquilo que ela sabe fazer, né, uma forma de empreendimento para ser. Aí muitas entram nesses universos aonde eu estou, você está, que é mergulhar, né? Então muitas vêm e mergulha para aprender, para conversar, para fazer disso uma grande jornada, mas com esse entendimento de que às vezes nasce do fato de que a vida não é justa com a gente, não é, né, aquilo que você realmente almejava. Então eu também falo, eu falo muito para os meus alunos, desistir não é pecado, desistir não é feio. O problema é você se levantar e ficar patinando sem saber para onde você vai, né? Então eu desisti de fazer a segunda prova do concurso. Até hoje eu vejo caras feias pra mim, tipo, Lu, qual colocação que você ficou? Eu falei, não, eu nem fiz a prova. Assim, não, mas como você não fez? Eu falei, não, eu não fiz. Eu ainda estou com as minhas 20 horas e por enquanto estão me segurando, estou tentando outras coisas. Mas, assim, no meu caso, eu tenho esse privilégio de estar escolhendo um novo caminho. Você conseguiu ir construindo. Muitas pessoas, não, aí chega e pá, né? O caminho é esse. Você não vai ser aceita tão cedo no mercado, principalmente mulher. Você não vai ser aceita tão cedo no mercado de trabalho novamente. Se vai ser em subemprego, né? Então não vale a pena você viver uma vida de subemprego tendo os seus filhos. Então é melhor você tentar empreender. E aí entra no universo do marido, de estar um pouco sempre abaixo, porque o empreendimento é para pagar suas coisinhas, né? A minha mulher trabalha para pagar suas coisinhas. Então eu falo, entrou, leva a sério, faz isso de verdade, porque às vezes elas falam assim, ninguém acredita no que eu faço, mas faz quando dá, faz de vez em quando, fica dias sem fazer. Nem o universo está acreditando, nem ela mesma está acreditando nela mesma, né? Então põe, né, o planejamento, a organização, com empatia, com cuidado, com a liberdade que você acredita que te caiba nesse momento, mas a gente precisa comunicar, né, ao mundo essa potência geradora que a gente está vivendo aí, que a gente está construindo junto. E isso eu acho muito importante da gente sempre salientar, porque nem sempre a vida vai ser perfeita. E aquela frase, né, que todo mundo sabe, se a vida te deu um limão, manda fazer uma caipirinha. Eu prefiro pegar uma tequila, cortar o limão e já tomar uma tequila junto, ficar muito mais feliz, né, naquela hora. Mas a gente tem que fazer uma festa até das desgraças, às vezes, só de ter sobrevivido. Não foi um resultado positivo, mas você sobreviveu, você já tem que comemorar. Eu aprendi muito isso na minha vida. Eu comemoro, sabe, sobrevivi. Tudo. Estou aqui para contar. Essa sua fala me trouxe duas lembranças assim que eu vou pontuar. A primeira lembrança é com a ferramenta, não sei se quem está aqui conhece, que é barra de Access. Que o enunciado aclarador, ela é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E é uma das coisas, é tudo, gente. Não é só tudo de bom, é tudo. E dentro desse tudo, é como a Lu trouxe. Epa, peraí, o que é que eu tenho dentro dessa situação que, lógico, cada um dentro dos seus processos vai analisar o que é que tem de bom e o que é que tem de ruim. Por quê? E quando eu falo bom e ruim, é porque a sociedade vai sempre tajar o que é bom e o que é ruim. E uma outra coisa é uma frase de Segal, num livro que ele traz, descrevendo muito a cura, onde ele traz a frase, o homem planeja, mas Deus ri. Por quê? Porque cai nesse processo de que é o destino, velho. E a gente tem que entender que, assim, não é que vai ter um ganhador e vai ter um perdedor. Não, vai ter situações em que para uns são vantagens e para outros é desconfortável. E o que é que eu faço com esse desconforto? Que é o que eu trago muito para o meu processo de autoconhecimento, são informações. Tudo na nossa vida são informações. A pergunta é como é que eu lido com aquela informação? O que é que eu faço com aquela informação que me veio, né? Que também tem uma célebre frase que diz: o que importa não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Por quê? Porque do mesmo jeito que o rapaz decidiu lá tratar o processo de saúde dele, porque era importante, naquele momento era a única coisa que ele tinha para fazer, ele poderia ter chutado o pau da barraca, ter jogado tudo para cima e ter morrido também, não se sabe. Só que entra no processo, o que foi que eu fiz diante daquela situação? Eu tenho N possibilidades para escolher
Só que até para escolher, eu preciso saber o que é que eu quero. O que é que eu quero? Por quê? Porque senão eu entro no loop. E quando eu falo no loop, é muitas vezes não saber o que eu quero e eu sair experimentando a vida de forma irresponsável. Por quê? Porque eu começo uma coisa e não termino. Começo essa, não termino. Começo essa, não termino. Não, gente, porque muitas vezes a gente começa e a gente não continua porque a gente encontrou uma dificuldade e muitas vezes essa dificuldade é para ser trabalhada, é para ser olhada com carinho, é para ser vencida. E quando eu falo vencida, é dentro de um caminhar, se eu quero uma mudança, vai ter habilidades que eu não tenho dentro desse processo, que eu vou precisar olhar para isso com carinho, que eu vou precisar muitas vezes pedir ajuda, que eu vou precisar entrar num curso, fazer uma mentoria, e muitas vezes a gente desiste. A gente simplesmente diz, não, isso não é para mim. Só que não é que não seja, você não tentou. E dentro disso aí a gente volta para o autoconhecimento. Por quê? Porque tudo aí é o que a gente acredita que vai ser transformador na nossa vida. E nem sempre esse transformador, né, é exatamente o que a gente pensa a princípio, né? Então, assim, eu acho que isso esmorece muito, porque não é uma só pessoa. Normalmente, nas nossas coisas, nós mulheres, não é uma pessoa falando, são várias, é a sociedade, né? Então, vai te complicando. Ah, mas você é empreendedora, mas isso que você faz não é empreendimento, você só está fazendo, sei lá, um bolo para vender, um não sei o quê. Então, assim, tudo isso vai alimentando a gente para baixo. E aí, quando vem os desafios, a gente não está nutrida, né? Tanto que eu falo que o círculo, ele é uma nutrição, ele é um momento da gente se nutrir, até para aprender a lidar com esses universos, porque eles não são fáceis. Às vezes as pessoas acham que a gente que está aqui falando, tal, que quem trabalha, como você, a Silvana, trabalha com isso, é tudo muito simples, é tudo muito fácil, e não é, né? Muito pelo contrário, assim. Então, a gente tem uma série de dificuldades. E vez ou outra eu falo assim, não, eu vou fechar o Empreendedora Feminista, porque eu gasto energia, gasto dinheiro também, né, comprando uma coisa, outra, tal. E é um tempo que eu poderia estar fazendo uma outra coisa realmente, financeiramente, para bater, né, de frente com as 20 horas do meu trabalho. Mas aí a gente vai também pensando no propósito, no legado. Você precisa. Eu sou uma pessoa que eu preciso. Se um dia eu falar, eu vou fechar, eu fecho mesmo, porque eu sei que eu cheguei naquele limite do entendimento, né? Eu tenho isso muito fácil, assim. Mas eu sou uma pessoa muito persistente nas coisas, assim. Aquilo que eu quero, eu persisto muito, até eu entender. E eu sou muito analítica. Eu vejo que não está dando certo, eu paro e eu analiso. E eu sou muito crítica, né? Então, esse autoconhecimento, ele tem que ter uma autocrítica. Igual hoje, fiz uma cagada, né? Porque eu prometi para a Silvana que eu nunca mais ia tomar as dores de ninguém na minha escola. Fui lá no grupo do diretor, da diretora, do coordenador, e pá, meti um negócio assim, o que o sindicato vai pensar disso, disso? Já meti mais, depois eu falei, puta que pariu, eu nem tava com rolo, eu tava de boa de trabalhar amanhã, sabe? Não era problema meu. Mas como as meninas ficam me falando, eu fui. Só que automaticamente eu já senti. Aí eu pensei, eu apago? Eu falei, não vou apagar. Uma vez que eu fiz, eu vou assumir que eu fiz e deixa lá, né? Mas assim, a gente vai. Aí eu tenho que recalibrar a rota. Já tenho que pensar como amanhã eu vou me comportar perto do povo, E aí que vai estar bravo. Você traz uma parte do autoconhecimento, que é aquele quarto. São 4 estágios. Aquele estágio que eu estou completamente na inconsciência. Aquele outro que eu já tenho consciência, mas eu ainda não consigo frear. Aquele outro que eu faço e depois que eu faço é que eu percebo que eu fiz cagada. E aquele outro que eu penso antes de fazer. Então você está no 3º estágio, ou seja, você já tem consciência, fez e não tinha mais como voltar. Mas isso é muito bom, Lu. E quando eu digo isso é muito bom, observe o quanto você já evoluiu, porque antes você ia lá, tomava dores e você não tinha nem essa consciência, e hoje você já tem essa consciência. Então, dentro desse processo de consciência, muitas vezes é avaliar qual é a crença que está dentro de mim e eu tenho que defender o outro. Porque muitas vezes eu posso estar acreditando que o outro é incapaz de se defender.
E eu tô tirando muitas vezes, na boa intenção, o poder dele se defender de forma inconsciente. Mas sim, eu tiro dele o poder dele lá lutar pelo que ele quer. Porque muitas vezes aquilo nem tchum pra mim. Só que por eu ser uma pessoa que eu tomo à frente, que eu me comunico, que eu não sei o quê, eu tomo aquela dor pra mim e tiro a oportunidade do outro de tentar evoluir nesse quesito, entende? Então é algo Sim. que evolui. Não tem por onde correr. Evolui em algum nível. E assim, e nessas horas, o autoconhecimento ajuda a gente não a ser pesada com a gente, né? Porque, como a Silvana falou, já tem gente pesada demais. Mas, assim, ser madura. Então, quando, a Silvana também fala isso, para de fazer para os outros, até porque não é correto. E aí eu comecei a sentir que, às vezes, é uma certa prepotência a minha ideia de que eu tenho que, né, que eu posso resolver todos os problemas, e é uma espécie assim de ego, porque eu gosto da posição aonde me colocam nos espaços, tipo assim, a Lu resolve, a Lu faz, a Lu dá conta. Então, assim, também tem que ter essa maturidade, não de pensar assim, tá, não vou fazer porque, nossa, não tá adiantando. Eu vejo isso muito. Às vezes eu falo com algumas amigas, falo, para também de fazer, ai, vou parar mesmo porque as pessoas não ligam, não adianta. E não é sobre isso, né? É sobre a gente, às vezes, sim, não é a pior Se prepotência, não é posicionar. aquela pessoa. Mas existe uma prepotência ali de achar que você está resolvendo a vida de todo mundo, que você pode resolver. Existe um ego inflado. Eu sei que eu tenho um ego bem inflado, porque eu sou muito paparicada em todos os ambientes que eu vou, as pessoas me paparicam muito. Então eu sei que isso infla. Quando eu chego num lugar que as pessoas meio que não ligam, aí fica até meio assim, ai, o que eu tô fazendo aqui? Não entendi. Fico magoada. Esses dias eu li um texto sobre o rancor. E eu vi que eu sou uma pessoa que eu tenho que lidar com rancor, assim, o meu rancor, sabe? Tipo, que essa mágoa, assim, tipo, participava de um negócio e aí eu saí do negócio e o negócio continua fluindo. Aí eu fico levemente magoada que o negócio está fluindo sem mim, porque eu achava que o negócio não ia pra frente. Aí hoje eu lido com isso. É um sentimento meu e eu tenho que dar graças às deusas que o negócio está fluindo, que é justo, que é o correto, que eu tive meu momento histórico ali e que quem tá lá não me deve nada, né? Tá correndo com a história das coisas. Mas, assim, é um processo. Então, acho que a gente também tem que ter essa maturidade de não ser pesada consigo mesmo, né? Ser acolhedora, mas pôr as coisas no ponto certo. Tipo, então, você já falou assim, nossa, vou fazer isso, porque eu saí e nem ligaram. Aí, automaticamente vem, mas não tem. As pessoas não têm que ligar, né? Tipo, eu desejei... Você sai de uma postura de criança para uma postura de adulto. Por quê? Porque Uhum. criança que está ali chorando, que tem que ir, que precisa. Só que na postura de adulto é como você diz, pô, peraí, não estava dando mais certo, o meu caminho é outro. E não tem por que estar olhando para trás e culpando ninguém, julgando ninguém, fazendo o Uhum. processo ser pesado. Mas é isso mesmo, é um processo de autoconhecimento na veia. E quando eu falo na veia, olhando para o seu rostinho, você traz muito traço de oralidade e rigidez. Oralidade é aquele traço onde ele se conecta muito bem, ele sente o ambiente, ele percebe tudo isso, no entanto, ele morre de medo de ser abandonado. Só que o traço da rigidez, ele traz aquela visão de que eu tenho medo de ser trocado, então eu tenho que estar sempre na competição, tenho que estar sempre no olhar o ambiente para me preparar, porque se acontecer alguma coisa eu tenho um plano B. Então, isso, dentro de um processo, é entender como é que eu funciono e entender que eu tenho uma dor, eu tenho um recurso. Eu vou decidir se eu fico na dor chorando, esperando que o outro me traga, ou, epa, peraí, não, de boa, eu pego o meu recurso e sigo o meu caminho, entendeu? Então, é ir para essa postura de adulto. Quando eu falo postura de adulto, é realmente ser adulto, de reconhecer, não, ali para mim já deu, não tinha mais, não fazia mais sentido e eu vou crescer em outro ambiente. E, lógico, sem ficar chorando, desejando mal. E, lógico, trabalhar esses processos egóicos que todos nós temos em algum nível, às vezes um nível que a gente nem percebe. Às vezes o nosso cérebro até fica dizendo para a gente que tinha que ser isso mesmo, e é uma forma da gente se superar e seguir nossa vida sem ficar olhando para trás, e tá tudo boa.
Até porque senão a gente, além de não seguir, impede que outras pessoas sigam, né? E isso veio porque eu tenho uma amiga, eu ainda considero ela uma amiga, mas ela se afastou por motivos particulares dela, e aí vez ou outra vem aqueles textões no Facebook, sabe? Que foi abandonada e tal. E aí um dia eu fui lá e respondi para ela, eu falei assim, que tá todo mundo, falei assim, tá todo mundo muito mal, tá todo mundo meio doente, pra gente ficar jogando os nossos pesos nas costas de todo mundo. Eu falei assim, eu sei que você tá falando comigo, você podia ter falado abertamente, diretamente, você tá jogando indireta, já é a terceira ou a quarta indireta, eu dou like em todas, pra deixar claro que eu tô entendendo que é uma indireta, que eu sou dessa. Aí eu falei assim, mas, né, presta atenção, porque eu não tenho responsabilidade sobre os teus pesos, então eu também não posso, na outra ponta, querer fazer isso com outras pessoas. Então é um exercício, né? É um exercício de maturidade de olhar para si, que muitas vezes porque quando eu faço as mentorias, é uma mentoria, assim, tipo, quase de tudo, né? Esses tempos atrás eu estava ouvindo um áudio de uma aluna com a minha mãe, a menina falando de desmame gentil, e eu nem filho tenho. Minha mãe, mas você está trabalhando com isso agora? Eu falei, não, mãe, as meninas são assim, conversam sobre tudo, e eu gosto, né? Eu sempre realmente ouço tudo que tem para falar. E aí, quando a gente está nesses processos, quando a gente está nessas conversas, eu ouço muito algumas falarem com o peso do marido, com o peso dos pais, sabe? Mas elas mesmas não estão fazendo esse processo de olhar para si com cuidado, de pôr o seu negócio como prioridade. Teve uma coisa que você falou que eu acho forte, que eu não entro. Não entro nesse debate porque não me cabe tanto. Que nós somos o nosso amor principal, né? Eu tenho que ser. E assim, quando a mulher é mãe, ela acha que não. E aí eu ouço muito todas as minhas amigas mães falar assim, eu jamais viveria sem meus filhos. E viveria, gente, porque quando a gente fala que não viveria sem nossos filhos, a gente pune tanta mulher que teve que enterrar os filhos e que estão vivendo, né? Parece que elas estão tão erradas. Eu tô convivendo agora diariamente com a mãe da minha amiga que faleceu, a dona Cecília, e assim, é tão difícil para ela viver, mas ela está vivendo. Ainda liguei ontem para ela, falei, eu quero semana que vem que a gente senta, toma uma cerveja, ela deu risada, sabe? Então, assim, não é, a pessoa quando fala, eu não viveria sem meus filhos, não é maldoso, mas às vezes alguém do lado tá vivendo sem o filho, né? Alguns anos, alguns meses, enterrou o filho, e tá vivendo uma vida não necessariamente boa, mas tá vivendo. E aí a gente joga, sem querer, a gente vai jogando esses pesos, porque a gente não, quando a gente não sabe se dá o devido valor, a gente joga peso no mundo, né? A gente vai jogando assim, e quem tá perto, que também tá com um processo difícil, acaba pegando. Então, às vezes, eu jogo um peso pra você que nem é minha intenção de fazer mal, só que eu vou e te faço muito mal, né? Com isso, porque eu joguei ao léu, assim, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lidar. E isso aí, Lu, esse ponto que você tocou é algo muito sutil. Por quê? Porque muitas vezes a gente está olhando tanto para a nossa dor que a gente esquece que o vizinho pode estar numa dor também semelhante à nossa e só não está gritando. Esse exemplo da pessoa, né, que não vive sem os filhos. Lógico que a gente não deseja nunca que uma mãe filho, mas quantas mães perdem? Quantas mães, muitas vezes, perdem os seus filhos e viram referência para outras mães dentro de um processo de maternidade? E, assim, não é julgando se é certo, se é errado, mas, assim, aquela mãe também passou por uma dor. Aquela mãe, dentro de uma situação, passou por uma dor. E mesmo com aquela dor, ela se colocou numa postura de auxiliar o outro. Então, é algo que muitas vezes é uma linha muito sutil. E quando eu falo muito da pessoa mais importante, em especial quando a gente vai falar de maternidade, é ter ideia que a mulher que vira mãe, a mãe é só um papel do resto da vida que ela tem. E não é aqui dizendo que é mais ou que é menos, julgando em termos de intensidade, o que é mais importante, o que não é. Não, é só um papel. E assim, lógico que a gente ama o filho da gente, que a gente quer bem. Não tem uma mãe que não ama seu filho, até tem. Mas assim, não é julgando nessa intensidade, no sentido de que é bom, que é mal, que é muito, que é pouco. Não. É no sentido de friamente avaliar que
A mulher, ela é mãe, ela é profissional, ela é empreendedora, ela é muitas vezes a mulher. E quando eu digo mulher, porque tem algumas que entram num processo de maternidade, esquece dos maridos, ou muitas vezes é até mesmo abandonada, porque esqueceu de ser mulher, esqueceu de buscar sedução, de seduzir e de investir nela mesma, no prazer, e é ter esse olhar como mulher, sim. Entende? Então, assim, é algo que faz sentido olhar para isso com carinho. Por quê? Porque é algo que amplia a visão no sentido de que existe muito mais do que mera certo e errado, ou bom e mal, né? É algo muito profundo dentro disso aí. Isso é muito sério, né? E assim, muitas realmente acabam esquecendo. Nós, mulheres, a gente tem essa tendência, né, a se anular. Tem um livro, As Mulheres não são chatas, elas estão exaustas, que falam muito disso. E aí a gente vai pesando. Então, assim, quando a mulher é mãe e ela entende que ela vive somente a maternidade, ela acaba pesando para os filhos dela, né? Ela acaba levando para eles um olhar pesado sobre responsabilidade, sobre, né, não cria indivíduos realmente livres, porque ela não está sendo livre como ela vai conseguir. Mas aí quando ela se liberta, aí ela também é julgada. Eu vou fazer 40 anos e não tenho filhos e não quero. E aí sempre que alguém fala, eu falo assim, gente, eu tenho amigas mães. E assim, se as minhas amigas tivessem virado mães e tivessem virado deusas na terra, eu tinha virado mãe também. Só que vocês me cobram ser mãe. Aí quando eu virar mãe, vocês vão me cobrar porque eu sou mãe, porque eu vejo que vocês fazem com elas todos os dias. Elas não são tratadas tão bem assim para você estar na minha cabeça me convencendo que o papel mais importante da vida de uma mulher é ser mãe. Eu falei, não, essa conta não fecha na minha cabeça. Então as minhas amigas são mães, gostam, só que a maioria, como é muito... Eu tenho uma amiga que eu sou madrinha da filha dela, tem 4 anos agora, e a gente é criada junto. E ela fala assim, Lu, maternidade, ela só tem a Maria, ela fala, maternidade é você estar na piscina gelada falando pra sua amiga, vem, pula, tá gostoso. Você falou assim, tá nada, não tá, mas pode ficar. Então a gente tá confiante que vai ficar, e se a amiga estiver junto, vai ficar mais gostoso ainda. No dia que ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu, é muito isso. Porque a sociedade não respeita as mães. Então, por que a sociedade me cobra ser mãe? E aí eu caio nessa conversa, né? Só pelo peso social. Eu não tenho uma vontade, né, de maternar, então seria concedência social mesmo do fato. E aí depois, se eu tivesse uma vida boa, viral, né, virasse quase uma deusa que as pessoas cultuassem porque sou mãe, aí tudo bem. Mas não, vai vir tanto ódio, tanto, né, tanta agressividade, tanto espaço fechado, tanto lugar sem acolhimento para, né, para quem é mãe, que não faz sentido. E aí eu acho que essas mulheres entram nesse peso muito maior, que é natural, né? Nós, mulheres, temos mais naturalidade a pegar esses pesos e a achar bonito o discurso do sacrifício pelo marido, o sacrifício pelos filhos, o sacrifício pelos pais, né? E assim, é aquilo que você falou, e sacrificar por quem? Faz o teu, constrói junto, mas cada um constrói o seu, porque a gente não vai resolver a vida do outro, nem de filho, nem de marido, nem de pai, nem de mãe. A gente vai construir junto se eles quiserem, né, que a gente construa junto com eles. E isso aqui eu acho que ainda é um dos grandes problemas, né, da mulherada, assim. Muitas entendem empreendedorismo numa pegada de sacrifício, sabe? Tipo, é tudo pelos meus filhos e é nada por mim. Então isso tem que mudar, porque não vai vir riqueza, não vai vir abundância se essas pessoas não entender que é por elas, principalmente. E você, né, tocou no assunto, eu sei que o tema não é esse, né? Mas eu vou pegar essa fala, né, de fazer tudo para os filhos. É sempre lembrar que dentro desse processo de fazer tudo, existe uma idade onde a mãe se dedica a esse filho, porque é uma idade onde ele está desenvolvendo a autonomia, mas uma mãe que faz tudo para um filho, ela cria um filho que tende ao fracasso. E quando eu falo ao fracasso, esse filho não recebeu força e autonomia o suficiente para ir para a vida. Por quê? Porque eu tive quem fizesse tudo para mim. Então eu passo o tempo olhando para trás. Como filha, eu vou olhar para trás, esperando que ela me dê, e eu deixo de projetar aí toda a minha energia para frente.
Então, isso é uma lei da constelação, né, que é a questão do equilíbrio, do dar e receber. Dentro de um processo de maternidade, os pais dão, a gente recebe e olha para a vida. Então, a partir da hora que um pai e uma mãe dá demais, esse filho tende, muitas vezes, a não querer ir buscar. Ele fica olhando para trás e, dentro desse processo, ele perde força. Então, é ter esse olhar também, porque até para ser mãe, até como mãe, a gente precisa entender que a gente está criando ser para o mundo. E criar ser para o mundo é criar ser com autonomia, criar ser capaz de sobreviver. E quando eu falo de sobreviver, é dentro de um processo de forma saudável. E quando eu falo saudável aqui, eu não estou julgando quais são as condições, mas que seja um ser que vá para a vida também. E não fique olhando para trás esperando, que é o que a gente falou, da postura de criança e postura de adulto. Porque quantos filhos adultos estão dentro de casa esperando que os pais façam por eles? E isso é o que a gente chama muito no sentido de ter a vida travada, ter a vida bloqueada. E ter a vida bloqueada é porque eu não olho para frente, eu não jogo minha energia nessa construção. Então, é algo também que eu acho que não faz tanto sentido, mas faz porque a gente termina trabalhando isso muitas vezes no sentido de mãe que tem a crença que acha que precisa fazer tudo pelos filhos. E quando a gente faz assim como mãe, tudo, eu dou tudo, espera aí, tenha calma. Esse tudo se resume em quê? E é estranho, por quê? Porque a sociedade pinta que a mãe tem que dar a vida pelos filhos. E assim, não tira a romantização desse papel de mãe. Chega na realidade, tu tem um filho, tu tá criando um ser para o mundo. E esse ser, ele precisa ser um ser que vai ter outros seres para o mundo também. E dentro desse processo de visão de crescimento e desenvolvimento, eu tenho que criar um ser preparado para respeitar e ser respeitado, para buscar o que ele deseja, o que ele almeja com respeito. Por quê? Porque se eu não tenho esse limite dentro de um processo de dar autonomia para ele, ou eu crio um filho super dependente, ou eu crio um filho que sai acabando com tudo, destruindo o mundo, porque ele quer algo que ele não consegue da melhor forma, de forma tranquila. Então, é aquela dosagem que a sociedade ela joga muito romantismo dentro da maternidade. Eu não sei se vocês acompanharam, teve uma fala da Luana Piovani há um tempo atrás, que ela comentou, ela fez um comentário a público de uma foto que alguém postou dando de mamar de forma muito linda, toda maquiada, bonita. E ela disse, gente, dar de mamar dói. Dar de mamar pedra o peito, dá febre. Não existe, a sociedade está pintando isso. Por quê? Porque inconscientemente ela está enganando as mulheres que acham que maternidade é a coisa mais linda da face da terra. Então é aquela frase de ser mãe é padecer no paraíso, mas tu para padecer no paraíso, tu perde um bocado de coisa lá atrás. Então é a piscina gelada. Vem cá. Vem cá. Vem dividir, né? Vem dividir, porque não é fácil, né? Hoje a gente tem bastante essa conversa, mas eu acho que ela ainda falta, porque eu acho que é mais complicado também pensar que essas crianças, elas têm que crescer adultos olhando exemplo. E eu sempre falo para as minhas alunas na mentoria que aí eu tenho um pouco mais de intimidade, né? Então eu falo assim, mas do jeito que tá, essa criança, quando ficar adulto, vai se orgulhar de você? A gente tem que ter, né, esse exemplo, assim. Então eu falo assim, quanto mais emancipada você for, quanto mais individual você for, ter uma imagem individual, né, que essa criança enxergue para além da mãe. Eu moro no fundo da minha mãe e minha avó moram na frente. E eu chamo a minha avó de Gabi. Eu não chamo a minha avó de vó há muitos anos. Porque ela vive na cadeira de roda, ela tem 86 anos, e eu percebi que ela não ouvia mais o nome dela, né? Então todo mundo é mãe, vó, mãe, vó, mãe, vó. E aí eu chamo ela de Gabriela e Gabi. Ô, Gabi, né? Já ela começa a ficar nervosa ali, porque a minha mãe passa café e eu tenho que
lá tomar o café, o nosso momento, assim. Então eu cheguei aí, Gabi, Gabi, sabe? Eu tô dando Gabi porque eu entendi, assim, que a minha avó sempre foi militante dos direitos humanos, alfabetizou muitos idosos, vivia nos piquetes da vida. Minha avó e minha avó sempre tiveram uma luta muito grande. E aí a idade chegou, né? Meu avô já se foi, e ela virou só a mãe e a avó. E aí eu li um livro coreano chamado Cuide da Mamãe, que é uma mulher que some na Coreia, tem vários filhos, e ao longo da história, literatura, os filhos começam a enxergar a mulher, né? E se descobre quem era aquela mulher. E aí nisso me despertou. Eu falei assim, não, de hoje em diante, vou chamar minha avó, né, muito mais de Gabi. Então, eu já de Gabi, Gabriela, porque ela sempre gostou do nome dela, um nome muito jovenzinho para a geração dela, chamar Gabriela e tal. Então, assim, eu sempre tenho esse cuidado, porque, assim, é uma forma de honrar essa história. E a gente precisa fazer as outras pessoas, e não é só os filhos, não. Eu me esforço para que os meus alunos me vejam, depois deles adultos, me vejam com muita honra, assim, sabe? Que essa mulher fez parte da minha história, não é essa professora, essa mulher fez parte dessa minha história, essa mulher que é cheia de histórias também, que N vezes chegou e contou as histórias, eu conto todas as coisas que acontecem, né? Eu sou muito assim, pra frente nessas coisas. E aí eu vou e falo, esse dia meu marido, a gente brigou, ele mandou flor, aí eu cheguei na sala e falei assim, isso aqui, ó, homem fazendo merda, tá? É assim que acontece, quando o homem faz merda, ele faz... Aí todo mundo ri, não falou que já ia fazer com a namorada, é assim que funciona. Mas assim, fazer parte disso, então a gente tem que começar a construir essa individualidade também, né? O teu negócio tem que ser para você, primeiramente, porque se você não estiver bem, se você não estiver feliz, se você não estiver se sentindo, né, na melhor roupa possível, roupa, né, emocional, tal, você não vai dar isso para ninguém, nem para filho, nem para companheiro, companheira, nem para ninguém. Então a gente tem que pensar um pouco nessas questões, assim, para além dos filhos, porque nós mulheres a gente tem esse hábito do sacrifício, né? Ó, a Silvana falou que papo gostoso. É sua cara, né, Silvana? A gente tem esse hábito, tanto né, assim, eu vou aproveitar para convidar quem está aqui, que tiver interesse também, no domingo, Dia das Mães, eu vou estar com uma outra terapeuta falando justamente sobre mãe, expectativas versus realidade, trazendo esse olhar da maternidade romantizada, né? Que muitas vezes a gente compra essa figurinha. E é uma figurinha que é como você disse, pô, não é uma figurinha que me cabe, que eu queira no meu álbum, né? E tá tudo certo. Só que tem pessoas, assim, tem mulheres que ela não sabe dizer não para essa figurinha, justamente por conta do que é muito falado, exigido do social. Então, quantas às vezes é aquela mãe que diz não. E muitas vezes o sonho de mãe vem pela cobrança do marido. E dentro desse processo, a gente deixa de ser a gente. E lógico que autoconhecimento, eu volto para o autoconhecimento, por quê? Porque se você tem certo isso, às vezes você até no se relacionar, você já sabe com quem vai se relacionar. Por quê? Porque você já tem certo o que você não quer. E lógico, não estou julgando quem decidiu ser mãe. Eu sou mãe hoje, não foi uma coisa muito planejada, mas eu sou mãe de um garoto de 21 anos. Garoto não, um homem já, que já está dentro de um processo assim, que trouxe para mim lições maravilhosas, mas eu percebo o quanto eu errei no processo de educação, no processo de escolha, e muitas coisas que eu poderia ter feito diferente. Pô, eu tenho como corrigir? Não, mas eu tenho como fazer diferente a partir de hoje. Então, às vezes, até dentro de um processo de monitoria, onde a gente conversa com outras mães, no sentido de, olha, isso aqui vai levar você para X caminho, isso aqui, e traz as histórias, né? E cada um, dentro da sua perspectiva, do que deseja, vai fazer análise e decide trilhar o seu próprio caminho, escolhe pelo seu próprio caminho. Então, é sempre ter essa visão. Eu acho que a gente falou bastante de crenças, Lu. Me coloca à disposição as pessoas que estão aqui, que queiram tirar dúvidas, que queiram mandar perguntas no meu perfil, ou até mesmo entrar em contato para outros processos. A princípio, eu não trabalho com mentoria direta, eu trabalho com atendimentos individualizados ainda, né?
Lógico que estou numa perspectiva de mudar, de ampliar o ramo, mas a princípio meu foco ainda é o 1 a 1. Eu amo atender 1 a 1 e eu acho que está tudo certo no momento. E você atende online? Atendo online. Ah, Atendo online. Então, querendo, é só entrar em contato. Tenho também, faço parte de um grupo de consteladoras, onde toda terça-feira a gente entra constelando as pessoas, também no online, via plataforma Zoom. E é também um ambiente onde a gente trabalha, já discute, e uma vez por mês a gente traz dinâmicas para as pessoas que participam e contribuem com a gente dentro desse serviço. E é isso, eu me coloco à disposição aí do Empreendedora Feminista. Contem comigo por que precisar, porque eu acho que uma mulher no mundo faz toda a diferença. a gente é a cura, né? Tentam nos convencer o contrário, porque não querem a cura, mas a gente é a cura. Eu agradeço, Bárbara, muito essa conversa, foi maravilhosa. Também me põe à disposição, quando precisar de qualquer coisa, vem aqui, grita, que a gente vai conversando, tá? E agradeço de coração a todas que estão aqui com a gente, presente, ouvindo, a Silvana que está comentando. Quem estiver assistindo no gravado, eu sempre deixo o círculo, quando tem convidado, eu deixo gravado, que eu acho que é o correto, é o honroso, né? Então, para quem estiver ouvindo, assistindo no gravado, é só também a gratidão. Carol, amei. Nós que agradecemos a presença de todas vocês. E domingo, lá na página da Bárbara, tem então uma fala aí sobre a maternidade romantizada. A Josi, olha, a Josi é uma mãe que está sempre nos questionamentos, nas buscas. A Josi tem esse olhar bem afiado, assim. A gente que agradece, meninas. Pois, gente, um brigadão aí pelo apoio. Beijo no coração de todas. Beijo, tchau, tchau.